Tapera Encantada, de Sinara Rúbia. Ilustrações de Renato Cafuso. Jorginho sempre foi um alegre e divertido morador do quilombo da Tapera. Desde muito cedo ele entendeu que a natureza está diretamente ligada à vida das pessoas daquele local. O quilombo se localiza num extenso vale repleto de ar fresco. Nos dias ensolarados, a grama ganha uma cor verde brilhante. Nos dias em que o céu azul fica carregado de nuvens cinzas e a chuva cai, prateada, molhando a terra, faz com que suba um cheirinho maravilhoso de terra molhada, o que às vezes enche as nossas bocas de água. O Jorginho gosta muito de passear a pé pelo quilombo. Ele gosta de encontrar os seus amigos para brincar, jogar futebol, visitar os seus parentes distantes para levar e trazer encomendas da sua mãe. De tanto caminhar pelo quilombo, o Jorginho conhece os locais por onde ele passa como a palma da sua mão. Nessas andanças, o Jorginho entendeu que a terra onde ele vive é encantada. Diversas vezes, por exemplo, ele já ouviu os passos de um cavalo bem pertinho dele e teve a certeza da presença do animal. Certa vez, Jorginho e o seu primo José, depois de caminharem por mais de 2 horas voltando de um jogo de futebol e atravessarem a porteira que daria na casa deles, viram vindo na sua direção uma folha branca flutuante. Os dois ficaram assustados e tentaram afastar um pouco essa folha, e o Jorginho, com seu pé ligeiro, deu um chute nela, mas isso só fez com que ela crescesse. Então ela cresceu. E cresceu. E cresceu. Quando eles viram, a folha já estava gigante e os dois, muito assustados, foram correndo em direção à casa deles. Quando chegaram, confirmaram que haviam visto a mesma coisa. Então eles não podiam estar imaginando nada. Decidiram voltar com uma lamparina para resolver esse mistério. Mas quando chegaram lá, não encontraram nada. Apenas a canção da noite se fazia presente com o som dos grilos, dos sapos, dos pássaros noturnos e o barulho da água da cachoeira. Mas o medo não tem vez com aquela dupla, e até hoje eles se perguntam o que terá acontecido ali. Os mistérios daquele lugar sempre tiveram na vida dos moradores da comunidade. Existe, dentre tantas histórias que contam no quilombo da Tapera, a história de um homem magro e alto, que caminha elegantemente na frente das casas, quando à noite tem uma lua grande, formosa e cheia iluminando o céu. Nas noites de céu sem lua, as bruxas fazem a maior algazarra e sobrevoam a tapera fazendo cocozinhos nos quintais. Na manhã seguinte, os mais velhos chamam as crianças, mostram aqueles cocozinhos redondinhos e contam as mais variadas histórias de bruxas. Tem também a história que o contador de histórias mais antigo do quilombo contava em noites frias diante de uma fogueira. Ele contava que os ancestrais quilombolas escravizados eram obrigados a entrar numa caverna profunda e escura para esconder o ouro do seu senhor. Todas as vezes que alguém precisava guardar o ouro, 7 homens eram selecionados, mas apenas 6 voltavam. Era assim: 5 esperavam em um ponto específico da caverna, enquanto outros 2 entravam lá profundo e eram obrigados a fazer 2 buracos no chão, 2 covas, um para enterrar o ouro e o outro para enterrar um deles. Somente um voltava, e esse que voltava ia ser para sempre o capataz de confiança do senhor. Ele era incumbido de enterrar o outro com o ouro e não podia contar isso para ninguém, senão ele também morria. Dizem que até hoje, quando alguém passa ali perto daquela caverna, podem ouvir gritos e lamentos das almas daqueles escravizados que foram enterrados com o tesouro. Essa história causa arrepios, pelo seu requinte de crueldade e pelas lembranças dos sofrimentos do tempo da escravidão. Mas, de todos os seres encantados da Tapera, aquele mais conhecido e falado é o Velho do Mato.
O Jorginho se lembra até hoje no dia que eles se encontraram. Ele estava passando perto de uma pedra e viu esse velho homem encostado. Ele aparentava ter uns 80 anos, estava todo vestido de branco, fumava um cachimbo e olhava com muita ternura dentro dos olhos do garoto. Jorginho, quando passou por ele, pediu a sua bênção, como é de costume fazer com os mais velhos. Mas ele ficou intrigado porque nunca tinha visto aquele senhor por ali. Logo ele que conhecia todas as famílias da tapera. Então se virou para tentar reconhecê-lo, mas o velho não estava mais lá. O menino imediatamente foi correndo para casa e contou tudo para sua mãe. Ela voltou com o filho até o local, mas não acharam nada. Tempos depois, Jorginho se lembra que não chegou a sentir medo do velhinho, apenas um delicioso carinho e ternura no seu coração. Outras pessoas da tapera contam que também já viram um velho do mato e que ninguém sentiu medo dele. Dizem que ele sempre aparece quando há um nascimento, uma morte ou algum problema que faz com que a comunidade precise se reunir para pensar sobre a subsistência e o futuro do quilombo. Mas, para as pessoas, a presença do velho do mato é algo tão natural como uma bênção. E depois de um certo tempo, o Jorginho me disse que essas eram as histórias que contavam lá no quilombo da tapera, onde ele nasceu e foi criado. E ele afirma que até hoje os seres encantados povoam o quilombo da tapera, principalmente o velho do mato. A dona Teresa, que é a esposa do Jorginho, diz que não devemos ter medo dos seres encantados, mas sim das pessoas que estão vivas, porque elas que podem nos fazer mal. Esse livro aqui é da coleção dos Griots da Tapera. É uma coleção de 4 livros que narram hábitos, comportamentos e crenças contados por moradores, velhos, adultos e jovens do quilombo da Tapera, que fica no Vale do Cuiabá, na região de Itaipava, cidade de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Eu sou a Marjorie Leonardo, contadora de histórias do Grupo Gima.